Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como iniciar nossas práticas meditativas, como que tem sido para mim, como que foi minha experiência, como que foi uma experiência em específico que eu tive como meditação guiada. Então, existem dois tipos de meditação, basicamente, meditação guiada e a meditação que você faz sozinho, né, se concentrando mais na sua respiração. Eu acho que a gente no começo tem muita dificuldade de fazer meditação, porque a gente acha que a meditação é não pensar em nada, e é muito pelo contrário, é deixar os seus pensamentos fluírem para você ter ideia de quais são todos os pensamentos que passam, né, pela sua mente, para que a gente possa ter consciência disso, trazer todos os pensamentos, o tanto de fluxo que a gente tem de pensamentos em pouco tempo, e trazer isso para nossa consciência, né? Mas não se fixar em nenhum pensamento. Mas hoje o que eu queria compartilhar com vocês foi uma experiência meditativa que eu tive numa meditação guiada. E acredito muito que foi uma experiência espiritual para mim e eu quero dividir isso com vocês. Acredito muito que a meditação tem muitos benefícios e não necessariamente benefícios apenas espirituais, né? Então, na ciência, na medicina, a gente tem muitos estudos comprovando o quanto que a meditação faz bem para a saúde física, para a saúde mental, sem levar para qualquer viés de espiritualidade. Então, acredito que ninguém precise ter uma religião ou uma espiritualidade ativa ou desenvolvida para praticar meditação. Ela pode ser simplesmente uma ferramenta mesmo de saúde física e mental, e isso já está comprovado, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou levar sim a meditação para um viés espiritual, porque foi essa uma das experiências que eu tive e a experiência que eu quero contar e compartilhar com vocês hoje. Isso já faz um tempo e eu tive vontade de hoje trazer isso para vocês. Então, eu fiz uma meditação guiada online por uma live no Instagram com o Thiago, astrólogo, e depois eu posso deixar aqui no link da descrição o conteúdo deles para vocês visitarem, se vocês quiserem conhecer. Mas, de toda forma, era uma meditação para um eclipse que estava acontecendo, e a proposta dessa meditação era que a gente fizesse uma limpeza inicial. Então, ele guiava a gente num caminho, onde a gente ia fazer uma trilha. Nessa trilha a gente levava uma mochila, e ele, nessa meditação, ia guiando que a gente colocasse nessa mochila as nossas emoções, colocasse na mochila o que nos deixava desconfortável, o que nos deixava triste, quais eram as lembranças que a gente tinha de infância ou de acontecimentos recentes que nos deixavam com raiva ou com tristeza, com qualquer tipo de emoção mais pesada, mais desconfortável, que a gente fosse colocando tudo isso na mochila, que a gente se recordasse de situações passadas que nos machucaram, que de alguma forma atrapalhavam a nossa caminhada, que de alguma forma era uma ferida que ainda não estava totalmente cicatrizada, ou de cicatrizes que ainda são latentes, enfim, a gente ia colocando tudo isso, até que o fim da trilha a mochila estava bem pesada, e aí a gente chegava no pé de uma montanha que a gente teria que escalar. E aí você, sem nenhum suporte, tinha que simplesmente olhar lá para o topo da montanha para chegar até lá com aquela mochila pesada e ir escalando. E durante a escalada ele ia sugerindo alguns pensamentos também, até que você chegava lá em cima, já estava bem frio, muito vento, o vento já estava te atrapalhando a se segurar nessa montanha, a mochila estava pesada nas suas costas. E aí ele falou: gente, solta a mochila, tá muito pesado, solta a mochila. E em determinado momento, não tinha como você se soltar, como você ia se soltar, como você ia soltar a mochila. E aí ele pedia que a gente respirasse fundo e simplesmente se soltasse. E ele disse: vocês podem pensar em quem que vai estar do lado de vocês quando vocês soltarem todo esse peso. Quando vocês se soltarem dessa montanha, quem é que vai segurar vocês? Quem é que vai dar um suporte para vocês? E aí a gente podia escolher, a gente podia pensar. E a gente tinha que pensar em alguém do lado direito, alguém do lado esquerdo, para que segurasse a gente na hora que a gente se soltasse da montanha. Para que a gente tivesse um pouquinho mais de confiança em se soltar da montanha. Então teria que ser alguém de confiança para te segurar. E eu pensei em dois
santos, para quem é da Igreja Católica. Eu era umbandista na época, então eu pensei em Ogum e Ansan, que eram meus pais, são meus pais de cabeça na Umbanda, 2 orixás, São Jorge e Santa Bárbara. E eu falei, vai ser difícil soltar. Numa meditação guiada, né, gente, nesse ponto, pensa que a gente está sentindo tudo. Você está sentindo frio, você está sentindo medo, você tem consciência, você sabe que não é real. Você sabe que o seu corpo não tá lá. Mas você entra, né, imersivamente e emocionalmente naquilo que aquela pessoa tá te guiando nas palavras, né, na meditação. E era um trabalho, né, assim, de uma proposta, né, de te livrar de pesos emocionais, né, de te trazer cura e consciência do que você precisava trabalhar e curar, enfim. E aí eu pensei nos meus orixás e falei, ninguém mais confiante do que meus orixás para me ajudar a ter coragem para soltar. E aí, gente, eu soltei. E eu soltei e eu imaginei na minha cabeça que eu ia tombar para trás, que os meus orixás iam me segurar de cada lado e iam me trazer para frente de volta. E eu me soltei e ele falou: alguém te segura, veja quem é. E eu senti um puxão para frente, né? E na minha cabeça, durante a prática meditativa, eu estava envolvendo os orixás. E na verdade, na minha frente, eu vi uma tia minha que faleceu há muito tempo. Ela faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Então eu tenho pouquíssimas recordações dela. Eu acho que eu tenho flashes de recordações, assim, e poucas recordações. Mas enfim, eu vi essa tia. E ela falou pra mim: por que tanto peso? Só solta. Solta o peso e viva o amor. Por que tanto medo de viver o amor? Você não precisa ter medo. E na época, gente, eu tava, enfim, conhecendo uma pessoa muito especial, né, que é meu namorado hoje em dia, e eu tinha muito medo, né, de me relacionar. Eu acho que a gente pode discutir isso em outro vídeo, curas e curas, né, mas trouxe uma cura que nem era a cura que eu tava pensando naquele momento. Mas pra mim foi tão incrível, de uma pessoa que eu não esperava aparecer, de uma pessoa que eu conheço aparecer, e de me trazer uma mensagem que eu não estava pensando a respeito disso, né? E aí eu falei para ela, mas por que eu devo confiar no amor? Se você confiou e não pôde vivê-lo. Porque essa minha tia, ela faleceu no parto do meu primo, quando meu primo nasceu, algumas horas depois. Então ela não pôde, né, viver o casamento feliz dela. Ela era casada há pouco tempo, ela não pôde curtir o filho dela, né? E ela falou assim para mim: na sua visão eu não pude, mas na minha visão eu vivi tudo. E eu ainda vivo 100%. Então, só se liberte para o amor. Deixa o amor entrar. Você merece. E foi isso. Daí nisso, o Thiago já nos trazia de volta, né, da meditação. E aí eu fui recobrando a minha consciência para onde eu estava e tudo mais. Estava em prantos já. Foi muito emocionante. Foi incrível. E eu precisava dizer para vocês que, independente se você acredita num viés espiritual ou não, se essa é o seu objetivo ou não, quando você faz uma meditação guiada, principalmente se ela for guiada por um objetivo específico, né, como esse meu que era de limpeza, de cura e tudo mais, gente, vai de coração aberto, se entrega e deixa acontecer. Porque muitas vezes a gente está sendo guiado, a gente está pensando em alguma coisa e acontece algo tão muito mais maravilhoso do que a gente esperava, sabe? Então, solta o controle. Eu acho que uma das principais coisas que a meditação ensina pra gente é solta o controle. A gente não tá no controle. E quando a gente solta o controle, coisas incríveis podem acontecer, coisas maravilhosas podem acontecer, o inesperado pode acontecer, porque quando você está no controle, tudo é esperado, tudo é calculado. Mas quando você solta o controle, as coisas incríveis no fluxo de energia do universo, no fluxo de energia do que você está atraindo para sua vida acontece. Então, o meu convite hoje é: se você tem dificuldade na prática meditativa, tente fazer uma meditação guiada. Se você está procurando cura para qualquer situação da sua vida hoje, seja ela material, física, espiritual, emocional, mental, tenta uma prática meditativa. Mas
faça essas práticas sem peso, faça essas práticas sem controle, faça essas práticas se entregando e pratique. Não adianta eu fazer só um dia, né? Eu já fazia há algum tempo meditação, inclusive tentando fazer sozinha, né? Pensando na minha respiração e tudo mais, sem música, sem nada, só no silêncio. Eu já faço meditações de várias formas, depende do dia como eu tô. Um dia que eu tô com mais dificuldade para concentrar, eu procuro uma meditação guiada, porque ela ajuda nessa concentração, né? Porque você vai ouvindo a voz de alguém te dizendo alguma coisa e você vai sendo guiado naquele trabalho. Então, naquele momento, né? Mas o meu convite hoje é permita-se. Permita-se experimentar se você nunca experimentou. Permita-se praticar se você já experimentou, mas achou que não foi bom, achou que não gostou, ou achou muito difícil. Mas permita-se praticar. E o principal convite é: permita-se, conheça e solte o controle. Porque realmente pode ser incrível e realmente é. E a gente pode conversar melhor sobre isso em outros vídeos se vocês quiserem. Então, comenta aqui embaixo para mim se vocês gostaram, se vocês querem mais conteúdo sobre isso, como é que é a experiência de meditação para vocês, em que grau da meditação vocês estão, no que vocês acreditam, no que vocês querem atrair para a vida de vocês. Porque eu quero atrair para minha vida uma vida leve, feliz, com fluxo de energia, atraindo só energias positivas. Eu acredito sim que a meditação ajuda a gente nesse caminho. Beijo, fiquem bem, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.